celular. Oi, som, oi. Oi, som, oi, oi. Oi, som, oi. Oi. Oi, som, oi. Oi, som, oi. Oi, oi. Olha meu sagrado coração. Acontece.
Oi, som, oi. Oi, som, oi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Irmãos e irmãs que estão nos assistindo, nos acompanhando pelo Facebook da paróquia, o nosso cordial boa noite e a nossa gratidão. Rezemos nesta Santa Eucaristia pela saúde de Francisco Nunes, Osmar Ribeiro, Antônio Mouzinho, Maria de Lourdes de Sales, Maria Francisca de Sales e por todos os enfermos, pedindo a intercessão de São José, por todos os enfermos, em especial os que estão acometidos do Covid-19. Rezemos também pelas famílias, rezemos pelos médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao Covid-19. Rezemos também por todos aqueles que nos pedem oração e pelas intenções que cada um tem no seu coração. Alegremo-nos hoje, porque Deus, mais uma vez, recordou-se de nós ao nos dar por um humilde servo de Nazaré, o presente maior que nos leva ao seu coração. Iniciemos a Santa Missa cantando. Sempre com mais fervor.
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para bem celebrarmos o mistério da nossa fé, supliquemos com confiança o perdão e a misericórdia de Deus sobre os nossos pecados. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Além das intenções que já ouvimos, coloquemos diante do altar de Deus
por intercessão de São José, as intenções que trazemos em nosso coração. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, nestes termos: Vai dizer a meu servo Davi, assim fala o Senhor: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmarei uma aliança com meu servo, meu eleito. E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no seu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência Durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar. For e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhes disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, povo devoto de São José, hoje é um dia especial para a Igreja presente no mundo todo, dia em que a Igreja celebra
a solenidade de seu patrono universal, São José. Além disso, padroeiro oficial do nosso estado, de algumas de nossas paróquias na diocese e de uma de nossas comunidades aqui da paróquia. São José, neste dia, nós somos convidados a ele recorrer como seus devotos, a ele como esse patrono universal da Igreja, suplicando que a sua intercessão esteja sobre nós, sobre a Igreja, para que ela, assim como ele, seja cumpridora da sua missão no mundo. José foi este homem dedicado às coisas de Deus, contemplado com uma vocação especial, chamado por Deus para colaborar no plano salvífico da humanidade, sendo aquele que assumiria a paternidade legal de Jesus. E assim acontece, né? Na vida deste homem, definido pelas Sagradas Escrituras como um homem justo. Ser justo significa ser santo, significa, de fato, ser acolhedor do mistério de Deus na vida. E nós encontramos uma descendência, podemos dizer, indireta a José, na primeira leitura que escutamos, onde o profeta Natan nos apresenta as palavras de Deus. Deus que fala de Salomão indiretamente, aquele que deveria construir o templo de Deus, né? E promete a esse uma descendência duradoura. A profecia de Natan faz referência essencialmente a Salomão, mas falando da descendência de Salomão, está também diretamente falando de José e especificamente de Jesus, já que José é descendente de Davi, aquele que iria ser aquele que era o pai do rei, que a leitura nos apresenta e que Deus fala, né? José, filho de Davi, na descendência, e Jesus nasce de José, né? Então, são acontecimentos históricos, mas que têm um objetivo muito teológico, espiritual, na vida do povo de Deus. José é este homem que vai como que encerrar esta tradição antiga, ou neles vai se encerrar, né, essa descendência, porque ele vai dar origem àquele que vai instaurar um reino eterno e definitivo, Jesus, né? Se não é de sangue, mas vai assumir sua paternidade e assim fazer acontecer as profecias do Antigo Testamento, que se referia ao Messias como nascido na linhagem davídica. Assim acontece. José, assim como Abraão, como nos fala o apóstolo Paulo, é um homem de fé, um homem submisso à vontade de Deus, um homem que experimentou duras provas, incompreensões,
em relação ao mistério que acontece na sua vida, mas se apresenta com profunda reverência a Deus, aquele que o chama para uma grande missão, mesmo sem compreender esse mistério. Então, se Abraão é pai de uma multidão na fé, depois de ter dado prova de fé a Deus, de perseverança diante dos sofrimentos, das dificuldades que experimentou, José também o é. Um homem que é chamado e que esse chamado caracteriza um mistério divino na sua vida. Por isso que no começo não compreende, fica em dúvida com os sinais que pertencem ao chamado que Deus lhes faz para a missão. Mas, acalentado pelo anjo, esclarecido pelo anjo, José vai tornar-se o pai legal de Jesus. Mesmo sem compreender o mistério, mas lança-se diante de Deus, acolhe a vontade de Deus e procura realizar na sua vida. Mateus, no evangelho que escutamos, nos mostra qual é a missão de José. A missão de José é ser o pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Maria. Eis a sua vocação. Maria estava grávida, diz Mateus. Aliás, Maria estava noiva de José. Tinha celebrado o que se chama os esponsais, se chamava os esponsais. Uma celebração que fazia com que um pertencesse ao outro, porém ainda não moravam juntos. Cada um permanecia na sua casa, esperando de fato o dia do casamento para poderem se casar e coabitarem juntos. E acontece que durante este tempo em que eles celebraram os esponsais, Maria é visitada pelo anjo e, como bem sabemos, ela fica grávida por obra do Espírito Santo. Então, a liturgia de hoje, sobretudo o Evangelho, tem como objetivo nos mostrar que a paternidade de Jesus ou a maternidade de Maria não é obra de José, mas é obra do Espírito Santo. Ela fica grávida do Espírito de Deus, não de José. Logicamente, a mulher grávida apresenta os sinais da gravidez. E, como são tão óbvios, qualquer pessoa percebe esses sinais. José percebe esses sinais de gravidez na sua noiva. E aí fica confuso. O Evangelho nos dá a entender. Teria José desconfiado da sua noiva diante desta decisão de abandonar a sua noiva em segredo, porque via esses sinais de gravidez? Assim podemos pensar. Mas podemos perceber que essa instintiva de querer fugir do chamado de Deus é uma constante em grandes vocacionados na Bíblia, na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, sobretudo. Quererem fugir do mistério que está para acontecer em suas vidas, por não ter conhecimento da dimensão do mistério. Então, a instintiva é querer fugir do chamado de Deus. Nesse sentido, esse querer fugir de José tem um sentido mais profundo, é um sentido teológico. É o medo, podemos pensar, o medo de assumir
o mistério que está para acontecer na sua vida, que está acontecendo, né? Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, como por exemplo o próprio Moisés, quando é chamado, quer fugir, diz não. Ah, Senhor, não sei nem falar. Não sabe, mas vai aprender para assumir a missão. E assim acontece. O profeta Jonas, chamado por Deus para uma grande missão, e foge, não quer, né? Então, essa realidade encontra precedentes no Antigo Testamento, né? Mas diante desta forma humana de pensar de José, da dúvida que se cria no seu coração, Deus, de quem é a obra que está acontecendo na vida de ambos, por meio do seu anjo, faz José compreender o mistério que está acontecendo na vida dele e de sua noiva. Pelo menos esclarece isso, né? E José, escutando o anjo, então aceita, como diz o Evangelho, Maria como sua esposa, e assim torna-se o pai legal de Jesus, né? O pai adotivo de Jesus, daquele que vem para realizar um reino eterno e definitivo, como diz o Evangelho que escutamos. Um reino que toda essa história do Antigo Testamento foi preparada, foi preparando essa realidade, preparando este novo tempo, preparando essa nova era, assim podemos pensar, na vida do povo de Deus, que é a encarnação do Verbo divino, que acontece no mundo para redimir a humanidade, para levar a humanidade pecadora ao coração de Deus, possibilitar a ela a capacidade de salvação. Então, José, assim como Maria, tornam-se colaboradores desse mistério. Podemos dizer que como que co-redentores nessa história da salvação, porque Deus quis precisar de ambos para que por meio dele acontecesse o mistério do Emanuel, o Messias, o Deus conosco em meio à humanidade. E a missão de José, assim como de Maria, é tão somente cuidar dessa realidade, apontar para Jesus, apresentar Jesus como este Salvador, como este Libertador. É tanto que depois nós vamos ver que José e Maria desaparecem, não tem muitos pormenores sobre as suas pessoas. No caso de José, vamos ver falar dele pela última vez na ida a Jerusalém, quando Jesus tem 12 anos e lá se perde. Eles perdem o filho e depois o reencontram entre os mestres da lei, os doutores da lei, dialogando, fazendo perguntas e respondendo também perguntas. O último episódio em que a Sagrada Escritura nos mostra José, nos fala de José e não mais. É possível que ele tenha morrido um pouco antes de Jesus iniciar o seu ministério público, que aconteceu a partir dos 30 anos. Por que as Sagradas Escrituras não dão mais ênfase a essa realidade, a pessoa de José, como também a pessoa de Maria? Porque o objetivo de tudo isso é apresentar ao mundo o Salvador, Jesus. É Ele o protagonista dessa realidade, né? Desta missão. É Ele que vem como este enviado de Deus, como Filho de Deus, para, de fato, fazer acontecer a vontade de Deus, o Pai, em meio à humanidade, que é a instauração deste reino eterno e definitivo. José, assim, colabora
para que, a partir de Jesus morto e ressuscitado, possa emergir uma nova humanidade, ou uma humanidade recriada. Podemos dizer que a humanidade é recriada com a morte e a ressurreição de Jesus, né? Que essa humanidade é propensa à morte, mas agora chamada à vida, a uma vida nova, a uma vida plena, na eternidade feliz. Então, José, assim como Maria, são colaboradores nesse processo do surgimento de uma nova humanidade, ou de uma humanidade renovada ou recriada. É um homem que aparece como modelo na vida cristã, na vida de fé. A palavra de Deus o define como esse homem justo. E aquele que deveria ser o pai, mesmo que adotivo, do Filho de Deus, não podia ser qualquer pessoa, qualquer homem, mas deveria ser um homem que tinha um testemunho de vida, um homem de fato santo. É assim, José é um modelo para os cristãos, não somente para os homens, os esposos, os pais, mas para os cristãos de um modo geral, também para as mulheres, no sentido de que foi este homem obediente a Deus, lançado nos braços de Deus, na missão que Deus lhes confiou, mesmo diante, às vezes, da incompreensão. Mas, diante da incompreensão, se pautava por uma profunda reverência ao Deus que cultuava e que acreditava ser o seu Deus, o Deus de todos aqueles que o têm como devoto. Aparece como um exemplo para os esposos, como ele foi comprometido com a sua missão de esposo, com a sua missão de pai. E isso podemos deduzir somente por conta desta definição que as Sagradas Escrituras dão a seu respeito, como este homem justo, né? Então foi cumpridor da sua missão, não somente ao cuidar de Jesus, mas cuidar da esposa, cumprir com suas obrigatoriedades, não somente espirituais, mas também legais, humanas, aquelas que a lei determinava que assim fizesse, como mesmo o recenseamento que eles vão fazer, ocasião em que Jesus nasce, demonstra a submissão à realidade do tempo que estavam inseridos, da realidade humana que estavam inseridos, né? Então, cumpridores dos seus deveres, das suas obrigações. E assim deve ser todo cristão que o tem como modelo. Os pais devem ter José como modelo. Os filhos também devem ter José como modelo de pai, mesmo que seja este pai adotivo de Jesus. Os maridos devem ter José como este modelo de esposo, comprometido com a missão que escolheu viver no mundo. A vocação, de fato, tem Deus como origem, ela não é tanto da pessoa, mas é de Deus. E cada pessoa demonstra uma vocação, e nessa vocação não cumpre somente uma vontade pessoal, mas também uma vontade divina. E a vocação pessoal, humana, vivenciada no mundo, é santificada pela capacidade que a pessoa deve ter de vocação de filho de Deus e de submisso aos projetos de Deus. Assim, a vida familiar é santificada, assim o esposo é santificado, assim a família é santificada, o lar é santificado. Quando se reconhece esta dimensão espiritual a qual o ser humano, a família, o esposo, o filho, a esposa, a família pertencem. Como povo de Deus, como a família, como instituição de Deus, como instituição divina. Então aí está a exercer
é uma vontade pessoal, porque escolheu, por exemplo, na família, o esposo a se casar, a construir uma família, mas também a cumprir aí o desígnio de Deus. Também aí ser submisso à vontade de Deus, fazer com que prevaleça na vida, em todos os sentidos, a vontade de Deus e não a vontade humana. Como Deus quis precisar e chamou José para uma grande missão, com certeza chama cada um de nós para uma missão. Qual é a missão que Deus lhes dá neste mundo, nesta caminhada? Será que a sua fé é suficiente, como a de José, para perceber a presença de Deus, para saber acolher a vontade de Deus na vida, para se submeter à vontade do Senhor e querer fazê-la acontecer? José obedece ao Senhor simplesmente a partir do anjo que lhes fala em sonho. José pega a criança e a mãe e foge para o Egito, porque Herodes está procurando a criança para matar. E José, ao acordar, não pensa duas vezes em obedecer. É o anjo de Deus que fala, né? É o anjo de Deus que aparece para dizer: José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Ela vai conceber, ou ela concebeu, por obra do Espírito Santo. E José agora confia, agora acalma o seu coração e agora se submete à vontade de Deus. Então, como é nossa caminhada, como é nossa resposta ao chamado que Deus nos dá? Às vezes chamado para uma missão tão pequena, aparentemente tão pequena, mas que, porque Deus chamou e quer nesta missão aí, ela torna-se grande. E é uma colaboração no projeto de Deus, dentro deste reino de Deus, instaurado pelo Filho de José, Jesus. E ele perpetuará, é um reino eterno e definitivo, como diz Mateus no Evangelho, justamente a partir de todos aqueles e aquelas que na caminhada deste mundo forem como José. Aqueles que escutam Deus que fala, que acolhem a sua palavra e que se submete a ela, assumindo uma responsabilidade na missão, no reino de Deus, né? Para com isso contribuir com este reino, que este reino possa ir acontecendo. E é essa realidade, é assim Deus quer precisar de todos nós, de cada um, de todos aqueles que Ele chama, para a simples missão que seja fazer com que este reino de fato vá acontecendo, né? Vá sendo eterno e definitivo. O que é, apesar, é definitivo, é eterno, independente de se alguém se decide por ele ou não. Mas quanto mais alguém se decide, as pessoas se decidem pelo reino e colaboram na construção do reino, mais faz este reino acontecer. Então isso vai caracterizar a resposta que cada um de nós é chamado a dar, ou somos chamados a dar ao Senhor nesta missão que Ele pede de nós. E às vezes agimos como José, como outros, diante do chamado que Deus nos faz. Por acharmos que é grande, que não temos capacidade, nós queremos fugir da presença de Deus, do chamado de Deus. Às vezes ficamos como que protelando o chamado de Deus. Mas se é de Deus, um dia a resposta virá. São José nos ensina a sermos, talvez que imediatos no acolher a palavra de Deus e no se submeter à sua vontade, né? Porque quando Deus nos chama para algo, Ele já vem trabalhando o nosso coração, vem como que nos preparando pelo olhar que Ele lança sobre nós, como lançou sobre tantos personagens bíblicos, porque os queria para a missão, né?
E aí, dentro da liberdade com a qual nós somos constituídos, somos chamados a darmos lugar a Deus em nossa vida, justamente por essa capacidade de sermos acolhedores do seu chamado, de sermos capazes de dar uma resposta generosa àquilo que Ele pede de nós, para que sejamos colaboradores na construção do reino, né? Aquilo que nós não compreendemos, que achamos que é grandioso demais na missão, se é Deus que chama, então devemos confiar, porque Ele não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos para a missão. É assim que Ele trabalha. Eu lembro que desde criança eu tinha vontade de ir para o seminário e fui quando chegou o tempo, e em diversos momentos da vida no seminário eu achava que era uma coisa muito grandiosa, que não era para mim. Me vinha esse pensamento às vezes, e aí diante deste pensamento, às vezes a vontade de fugir desse chamado, mas o chamado era mais forte do que a vontade de fugir, e por isso permaneci, e já fazem 9 anos dessa caminhada, né? Então é assim, Deus vai trabalhando em nós, nos chama, vai nos capacitando para corresponder ao seu chamado. Que nós peçamos a intercessão de São José, este homem justo e santo, para que também nós, o tendo como modelo, sejamos ou queiramos ser justos e santos, sendo capazes de nos esforçar para superarmos as fraquezas, as lacunas da nossa realidade humana, nos esforçando para sermos cumpridores das nossas obrigações, para sermos de fato realizadores da vocação que Deus nos destina ou nos destinou, para sermos de fato colaboradores para a construção de um mundo novo, assim como foi José, colaboradores para a nossa salvação, para a salvação dos outros. Porque a resposta de um, a submissão de um, não atende só à sua necessidade, mas à necessidade de outros. Quantas pessoas José não beneficiou com uma resposta generosa que deu a Deus na missão, né? Quantas pessoas não se decidiram para a missão e a serem mais comprometidos diretamente com o reino de Deus, porque foram inspirados por São José, né? Não é à toa que ele é patrono universal da igreja, né? De muitos seminários, onde se formam padres para a Igreja de Cristo, de tantas famílias que o têm na sua casa, que o veneram, né? Peçamos a intercessão de São José por nossas famílias, especialmente as mais atribuladas, para que os mesmos sentimentos da Sagrada Família, especialmente de José, possam brotar e pautar a vida das nossas famílias. Peçamos que Ele ajude que tenhamos um bom inverno. Até aqui, muitas pessoas estão assustadas com as poucas chuvas, sobretudo aqui na nossa região, né? Pessoas com medo de perder a sua plantação. Então peçamos a São José que interceda para que tenhamos este período chuvoso de forma abundante, que faça brotar o alimento tanto para os animais como para os humanos, né? E justamente hoje, dia 19, é um dia da esperança, né? Se hoje chove, então se tem um inverno bom, segundo a mentalidade de muitos, né? Não sabemos se é assim o pensamento de Deus, mas o pensamento de muitas pessoas, justamente por conta de sua devoção a São José, né? Então, que ele interceda por toda essa realidade. E não podemos esquecer de pedir a São José que
tanto sofreu no cumprimento da sua missão, mas se tornou glorioso. Isso podemos dizer como, a partir desta definição de José como padroeiro da Igreja Universal, como homem justo, interceder por tantas pessoas que estão sofrendo no mundo, tantas pessoas doentes, né, diante dessa realidade da pandemia, que tem tirado a paz, o sossego, tem tirado a vida de tantas pessoas, né? Que São José interceda ao seu Filho Jesus, para que faça banir do meio da humanidade esta pandemia, para que possamos ter mais tranquilidade. Mas, sobretudo, São José interceda ao seu Filho Jesus, para que ele conceda ao seu povo a capacidade de acolhida aos projetos de Deus, de confiar em Deus diante de toda e qualquer situação, seja de sofrimento, seja de incompreensão naquilo que Deus pede de si, seja diante dessa realidade da pandemia que tem causado tanto estrago no mundo, na vida das pessoas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Senhor, que sempre se alegra com a vida do justo, peçamos. Assim como a São José, ensina-nos o caminho da justiça. Assim como a São José, ensina-nos o caminho da justiça. Pai de bondade, orientai os passos da vossa Igreja, que segue neste mundo anunciando Jesus, e dai a ela o vigor e a esperança, experimentando-os pelo justo Pai de Nazaré, nós vos pedimos. Assim como a São José, ensina-nos o caminho da justiça. Pai querido, que quisestes que vosso Filho viesse para o nosso meio, tendo a São José como fiel guardião, permitindo-nos alcançar a sabedoria que nos inspira aquele Pai de Nazaré, nós vos pedimos. Assim como a São José, ensina-nos o caminho da justiça. Pai Santo, que colocastes vosso Filho na tenda simples de um homem tão humilde, permite-nos aprender a cada dia o silêncio tão contrito daquele Pai de Nazaré, nós vos pedimos. Assim como a São José, ensina-nos o caminho da justiça. Pai amado, que quisestes que vosso Filho nascesse no meio de uma família, concedei a todos os pais a devida graça para conduzirem seus filhos nos vossos ensinamentos, assim como fez São José, nós vos pedimos. Assim como a São José, ensinai-nos o caminho da justiça. Pai eterno, que escuta e acolhe os pedidos do vosso Filho, concedei aos trabalhadores do campo e às demais áreas do conhecimento científico sabedoria nas descobertas do campo da saúde e bom êxito aos trabalhadores que suplicam por chuva, na esperança de gozar dignamente o fruto do seu trabalho e não desanime diante das dificuldades, nos conduzindo ao caminho do amor de Deus, nós vos pedimos. Assim como a São José, ensina-nos o caminho da justiça. Nós vos louvamos, ó Senhor, porque vos lembrais de nós, e nos dais sempre modelos de justiça e retidão. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
trabalho, quem diria? Era a missa de José, que sustentava Maria e Jesus em Nazaré, que sustentava Maria e Jesus em Nazaré. Trazemos também o Filho, que gotas são de alegria, nos bem felizes noite e dia, com gestos mil, com sorriso, José fez um paraíso no lar da mãe de Jesus. Ofertas, pão-nos na mesa, gotas de nosso suor. Pois nossa missa é uma festa da partilha e do amor, para que fosse lavada suor de São José. Quantas madeiras banhadas no suor de São José. Temos a mesa santa, o fruto de nossas mãos, uma transforma outra planta e alimenta mil irmãos. Uma Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, assim como São José se consagrou ao serviço do vosso Filho, nascido da Virgem Maria, fazei que também nós sirvamos de coração puro aos mistérios do vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na solenidade
de São José, servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores. Sendo ele um homem justo, vós o destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de Deus, e o fizeste chefe da vossa família, para que guardasse como Pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, que nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Céu, rio de artesão,
Ó Deus, que na alegria da festa de São José alimentastes deste altar a vossa família, protegei-nos sem cessar e guardai em nós os vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecemos a companhia de todos os que rezaram conosco, seja aqui na igreja, a equipe celebrativa, seja os que estão em casa, que vivenciaram este momento. Então, nossa gratidão a todos. Agradecemos ao grupo que esses dias rezou a novena de São José, preparando este dia da festa. Os 9 dias de novena foram rezados aqui na igreja. Então, nós agradecemos a todos que se dispuseram a fazer acontecer este momento que nos alimentou espiritualmente, nos fez refletir sobre a pessoa, a companhia, a missão de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Devotos e arrendamos um culto de amor e fé. Cantemos com ufania louvores a São José. Cantemos com ufania louvores a São José. Salve Augusto, patriarca, salve a honra de Israel. Casto esposo de Maria, de Jesus guarda fiel. Casto esposo de Maria, de Jesus guarda fiel.